forte o nome dele, Jardim. Então foi um disparo na nuca e o outro disparo no braço, que atravessou o braço e parou na costela. Quem deu o livramento? Sou Deus, né? Eu digo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas ele diga obrigado. Obrigado. Aquele valor lá de 9 mil, quase 10 mil, cai para 2.300, né? Quer dizer, de 9 mil e pouco caiu para 2 mil e um pouquinho. 2.300. Quem abriu as portas? Jesus Cristo. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Obreira Braulina, quem deu o livramento? Jesus Cristo. Então diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dá um abraço aqui. Bem forte o nome dele, Jardim. Esse é o nosso Deus, Jardim. Esse é o nosso Deus, Brasil e o mundo. Graças a Deus e a paz a todos, que Deus abençoe poderosamente. Eu, Bispo Lucas, estou vindo aqui através desse vídeo para entregar a cada um de vocês, independente do seu crédulo religioso, a bênção de Deus. Entregar a você algo que vai mudar a sua vida, a sua situação, que vai abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, que é a palavra de Deus, que é o louvor, que é a oração, que é a fé. Desde já eu agradeço a cada um de vocês por me permitir entrar aí no seu lar, no seu automóvel, no seu escritório, na sua casa, através dessas imagens, através desse áudio. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, que a palavra vai abençoar a sua casa, a sua família, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você milagres, testemunhos, relatos, sabe? É claro que não dá para mostrar tudo de uma vez, mas no decorrer, né, dos vídeos, das programações aqui, eu vou mostrando para você aquilo que Deus ele tem realizado, aquilo que Deus ele tem feito através dessa obra. Igreja Mundial do Poder de Deus. São milagres, são relatos de pessoas que foram curadas, que prosperaram, pessoas que foram libertas, sabe, de um vício, de uma dependência química. E detalhe, são testemunhos, milagres que víamos ou vemos até hoje na Bíblia. Por que vimos? Porque hoje nós vemos na Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje nós vemos os milagres que aconteciam na época, né, de Jesus, dos seus profetas ali. Hoje a gente acompanha, a gente vê na Igreja Mundial do Poder de Deus pessoas que foram curadas, paralíticos andando, cego enxergando, mudo falando, sabe? Pessoas que foram diagnosticadas de um câncer, pessoas que foram diagnosticadas, sabe, de uma doença incurável e elas voltarem ali com o antes e o depois. Não é o que estamos falando, mas são provas, exames do antes e do depois. E como há um ditado, contra fatos não há argumento. Falando em testemunho, falando em milagres, acompanha aí esse testemunho. Irmã, boa noite, a paz. A paz, bispo. Como que é o nome da senhora? Braulina. Braulina. Vem cá, o que aconteceu? Bispo, foi muito rápido as coisas, né? Foi dia 23 de abril, o meu filho levou um choque. Ele trabalha com calhas, né? Em cima das casas. Então, estava garoando, né? Não estava assim, chuva, mas ele estava mexendo. E ele ficou grudado num dos fios, né? Aí ele ficou grudado, e um dos amigos que estava com ele, companheiro, conseguiu arrancar ele, que ele ficou lá, né? Aí ele derrubou ele. Assim que derrubou ele já foi se apagando. Ele estava em cima de um telhado fazendo um serviço,
Enquanto a gente está falando aqui agora, está aparecendo a imagem dele no hospital. Enquanto ele estava fazendo o trabalho no telhado, ele recebeu uma descarga elétrica de um fio que possivelmente, né, estava descascado ou cortado. E a senhora falou que ele ficou grudado. Ficou grudado. O menino relatou que ele ficou grudado. Ele grudou na botina e puxou. Aí derrubou, né? Aí ele foi apagando, ele não desesperou, ele tocou a mão nele e começou a fazer compressa assim no peito. Aí ele expeliu sangue pelo ouvido, pelo nariz. Na hora ali. Pela boca dele. Meu Deus, quem está ouvindo isso, igreja? Quem está ouvindo? E corajoso, ou melhor dizendo, né? Foi a própria mão de Deus que na hora deu coragem àqueles amigos, aquelas pessoas que estavam ali, para puxar ele, porque ele ficou grudado. O choque foi tão forte que segurou ele. Aí o menino puxou ele, derrubou, né? Mas estavam em cima do telhado, só estavam eles dois. E quando ele caiu, ele já caiu desmaiado? Ele já caiu, já foi apagando. Ele falou, foi horrível, ele falou. Eu vi meu amigo, meu companheiro lá. Aí ele fez, aí começou a expelir. Em seguida, pastor, ficou aqui, cresceu aqui. Meu Deus. Aí, e quando puxaram, que ele foi desmaiando, que começaram a fazer os primeiros atendimentos, começou a sair sangue na hora que o menino fez o compressa, né, no peito, aí começou a sair o sangue pelo nariz, pelo ouvido. Meu Jesus. A boca dele. O rosto dele dá para ver que está tudo queimado, a boca, mas onde pegou, né? Ah, é? Ficou a marca? Marca, assim, né? Aí levaram ele para o hospital? Aí chamaram o bombeiro e foi para o hospital. Aí de lá me ligaram, né? Aí eu fiquei muito mal. Eu pedi eu falei, meu Deus, fala o que está. E ele falava, tia, você está bem? O menino começava a falar, você está bem? E quando falou assim, eu falei, alguma coisa aconteceu. O Carlos está aqui no hospital, falou assim. Aí a coisa eu fiquei. Mas aí eu falei assim, pode falar que eu estou segurando na mão de Deus, eu tenho certeza que não vai ser nada. Aí ele falou assim, não, ele está reconhecendo. Ele começou a reconhecer as pessoas que estão de volta dele. Aí tudo foi. Ele ficou quantos dias no hospital? Ficou 2 dias só. 2 dias. Aí eu pedi para o bombeiro, né? Fui olhar no meu celular para pedir para o senhor, eu pedi, mas eu não conseguia enxergar a missionária, mais o telefone, Quer dizer, a senhora ficou tão nervosa na hora? Tão nervosa que eu fui resbalando assim no muro e parei, sabe? Aí eu pedi o obreiro Robson me ligou, falou, eu não entendi muito bem, eu sei que ele falou assim, ela não está enxergando nada. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, misericórdia, será que aconteceu alguma coisa com ela? O obreiro Robson também ficou nervoso. Aí depois, acho que eu liguei para a senhora, né? O senhor retornou, porque eu não enxerguei nada. Eu queria ver da pastora, mas eu não enxerguei mais nada. Eu fiquei mal, passei mal. Ele ficou quantos dias no hospital? 2 dias. 2 dias. 2 dias eles liberaram ele. Fez todos os exames, não deu nada. Nada, fez todos os exames. Não deu nada. Só que ele ficou assim, tudo assim, endureceu assim. Ele caminhava, ele ficava duro assim, sabe? Muito. O choque foi muito forte. Agora ele já está andando bem, graças a Deus. Vai fazer agora, amanhã, quarta-feira vai fazer novos exames para ver missionários. Mas ele já está trabalhando ou está em casa? Está trabalhando. Ah, já está trabalhando? Trabalhando já, para a glória de Deus. Não foi nada, porque nosso Deus é maravilhoso. Deus deu livramento. Por isso que a gente tem que estar na igreja, buscando, orando, glorificando esse Deus. Obreira Braulina. Tudo que faz tem que... Vale a pena, surte efeito. Mas, meu Deus, quem deu livramento ao Carlos? Jesus. Vale a pena estar na igreja orando pela família? Vale, cheguei lá, eu vi meu filho com o rosto inchado, todo machucado. Aquilo lá foi para mim. Eu falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Não tem jeito, não tem preço. Meu filho nasceu, aí todo mundo lá falou, você nasceu, rapaz. Nasceu de novo. Pode colocar lá outra data de nascimento dele. O aniversário dele foi dia 30 de abril. Dia 30 de abril. E o fato aconteceu que dia? Dia 23. De abril. De abril. Então tem que fazer 2 churrascos no mês agora.
Ah, já fizeram para ele lá, levaram o bolo para ele lá, já 2 bolos já foi. Já foi? Aham. É mesmo? Obreira Braulina, quem deu o livramento? Jesus Cristo. Então diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dá um abraço aqui, a igreja glorifica o nome de Jesus. Milagre Glória a Deus. Você acompanhou aí, ó, pessoas que usaram a fé, pessoas que obedeceram, atenderam o chamado. Independente o crédulo religioso, você é católico, você é espírita, você é evangélico, você que é de outra denominação, você que tem uma denominação ou não, independente a crédulos religiosos, Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer operar o milagre. Mas talvez você pergunta, bispo, se Deus Ele quer operar o milagre, por que Ele não opera? Porque está dependendo, está faltando uma atitude da sua parte. E eu tenho certeza no que eu estou falando, porque essas pessoas aí viveram muito tempo sofrendo, e desde o momento que elas tomaram uma atitude, desde o momento que elas atenderam o chamado, elas obedeceram, algumas até disseram, eu vou lá ver lá, eu vou lá para ver se realmente é verdade, e elas foram, tomaram atitude, e o milagre aconteceu. E o milagre foi concedido, realizado. Elas alcançaram o milagre. E você também vai alcançar. Você também vai contar o seu testemunho. Mas é claro, você precisa tomar atitude. Você precisa procurar uma igreja mundial do poder de Deus mais perto, ou talvez seja longe. Talvez na sua cidade aí não tenha, né, a igreja mundial. Se tem perto, ou se você tenha que se locomover um pouco, alguns minutos a mais, talvez horas, mas vale a pena. Procure a Igreja Mundial do Poder de Deus, porque eu tenho certeza que o milagre, ele vai acontecer. Eu não estou pregando placa de igreja, eu não estou pregando, sabe, uma religião, mas eu estou falando para você um lugar aonde você vai e Deus, ele vai resolver esse problema. Aonde você vai e você vai obter respostas, vitórias. Quantos lugares você já foi em busca de uma resposta e não teve? Por exemplo, quantos médicos você já foi, fez exames, tomou remédios e nada adiantou, talvez amenizou, né? Foi um paliativo. Quantos lugares você já frequentou e nada aconteceu? Então eu te faço o convite, vem para cá, Igreja Mundial do Poder de Deus, e você vai ver a transformação, a mudança de vida. E se não acontecer nada também, você pode ficar à vontade. Você também pode ficar à vontade, né, para tomar a atitude que você quiser tomar. Eu falo assim, eu falo dessa forma porque é impossível a sua vida não mudar. É impossível Deus, ele não te abençoar. Vamos de louvor, vamos de adoração e logo após eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir
Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Volte a sonhar, volte a acreditar. Eu estou aqui com o pastor João. Pastor João, a paz. Paz, bispo, a paz a todos que nos acompanham. Pastor João, tem muitas pessoas que elas desacreditaram. Há muitas pessoas que deixaram de sonhar, de acreditar, talvez por algo que falaram, ou que viu, ou que disseram. Só que a palavra de Deus, em todos os momentos, de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina, o pastor João, a crer, a acreditar. A palavra de Deus, ela não nos ensina a duvidar, mas ela nos ensina a acreditar que o impossível é possível. E você que está aí agora assistindo essa programação, esse vídeo, volte a sonhar. É como esse louvor que você acabou de ouvir aí, ó. Volte a sonhar, volte a acreditar, porque Deus tem muita coisa boa para fazer na sua vida. Deus, ele tem muitas promessas para realizar ainda. Eu estou com a Bíblia aberta, a palavra de Deus aqui, em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, o Evangelho de Lucas, aonde Jesus ele disse assim, ó, dizia a todos. Por aqui a gente já percebe e entende uma coisa: Deus, ele não faz, Jesus não faz acepção de pessoas. Às vezes há pessoas que até pensam, não, Deus gosta mais do Beltrano, Deus gosta mais do Ciclano, Deus gosta mais desse, daquele. Não, dizia a todos. A questão, pastor João, não é que Deus ele gosta mais desse e menos daquele. A questão é, será que todos ouviam? Será que todos obedeciam? Um pai, ele tem 10 filhos. Sempre tem aquele filho que não obedece. E sempre tem aquele que obedece. E às vezes,
né? Tem aquela questão do ciúme. Não é que o pai gosta mais daquele que obedece do que daquele que não obedece. Não é que o pai gosta mais do obediente e menos do desobediente. O pai, ele ama todos, mas é claro que o que obedece, o que dá ouvido, ele será mais honrado. Com certeza, bispo. Como a parábola do filho pródigo, né? Exatamente. E não é a questão que o pai faz acepção, ou Deus faz acepção. A Bíblia fala em Deuteronômio 28 que há bênçãos decorrentes da obediência. Deus, ele ama todos, mas é claro que aquele que ouve, né? Tem uma passagem que eu me lembrei, aquela mensagem do prudente, né? Aquele que ouve a minha palavra e obedece, né? Ele é comparado, ele é semelhante a um homem que construiu a casa na rocha. E o que não obedece, o que a pratica, e o que ouve e não pratica, é comparado a um homem, né, insensato que edificou uma casa sobre areia. E o detalhe, sabe o que é? É que os mesmos problemas que vieram sobre a casa que estava na rocha são os mesmos problemas, não muda nenhum, são os mesmos. Os mesmos problemas vieram sobre a casa que estava na areia. Porém, aquele que ouve é aquele que construiu a casa sobre a rocha. E a casa que estava sobre a rocha, ela permaneceu, ela ficou de pé, ela suportou, ela aguentou ali aqueles problemas. E a casa que estava sobre a areia afundou, foi destruído. Ou seja, então, aqui a palavra já começa dizendo, dizia a todos. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus é para todos. É para todos. A questão é, você tem obedecido? Você tem ouvido e praticado a palavra de Deus? É forte, né? É forte. E continuando diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, olha só, se alguém quer vir após mim. Jesus, ele não falou assim, você tem que vir. Você tem que vir. É obrigado. Não. Ele falou, se alguém quer vir após mim. Aqui Jesus, ele está nos ensinando algo muito forte, que é a questão de você ir, fazer, obedecer a Deus, servir a Deus, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, no propósito, não por uma obrigação, mas por você acreditar e ter certeza, voluntariamente. O que é voluntariamente? É quando eu faço sem precisar ninguém falar comigo. Por quê? E eu sei e acredito que tudo que eu faço para Deus, o ir à igreja, o servir a Deus, o orar, o jejuar, o obedecer a palavra dele, de Deus, abençoa a minha vida. Jesus, ele estava dizendo assim, ó, se alguém quer vir após mim, ou seja, não é obrigatório, mas se você vir, ele disse, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue. Olha que coisa interessante, né? Jesus, ele falando a respeito do segui-lo, né? Jesus falando a respeito de, né, num futuro, alcançar a promessa, a vida eterna, a salvação. E uma das receitas que ele deixa é a si mesmo se negar. Você sabia, pastor João, que, né, não sou contra, né, quem está na igreja. Mas por que eu vou falar quem está dentro da igreja? Porque nós temos que falar quem está dentro da igreja, né? Não é quem está fora.
Mas você sabia, pastor João, que há pessoas que elas estão dentro da igreja, mas são pessoas que em muitas vezes elas estão indo contra esta palavra aqui? Que é isso, bispo? Está amarrado. Pessoal, eu não estou falando dessa forma aqui para acusar ou para rebaixar quem está dentro da igreja, não. Daqui a pouco você vai entender. É porque é uma receita que Jesus, ele deixou para que você seja abençoado. Abençoado. E é isso que eu quero, é isso que o Espírito Santo quer que você entenda. Quando eu digo que há pessoas, e eu estou falando para muitas pessoas aqui agora, Deus ele está falando com você aí. Como que eu aqui do outro lado, longe, como que eu vou saber que isso está acontecendo na sua vida? É Deus, é a revelação de Deus para a sua vida. É Deus ele falando com você, porque ele tem bênçãos para te entregar. Mas precisa de uma coisa, precisa de uma atitude da sua parte. E qual é? Ele está falando, a si mesmo se negue. Ou seja, há muitas pessoas, ô pastor João, que elas precisam negar mais a elas. Como assim, bispo? Eu tenho que deixar, eu tenho que largar a minha vida? Se essa é a vontade de Deus, de você largar tudo e seguir Ele, vai em frente, meu irmão. Vai em frente, minha irmã. Se essa é a vontade de Deus, de você sair da sua terra, largar sua parentela e fazer a obra, vai em frente. Porque eu hoje estou aqui, o pastor João está aqui, porque um dia Deus nos chamou para isso e a gente obedeceu. Mas eu não estou dizendo que para todos é assim. Mas calma aí, vamos lá. A si mesmo se negue. Por exemplo, eu estou falando com muitas pessoas aqui agora que estão enfrentando injustiças. Foi injustiçada no trabalho, talvez dentro do próprio ministério, dentro de determinada igreja. Pessoas que estão sendo injustiçadas, às vezes, até dentro da própria família. Pessoas que estão sendo, acusadas, caluniadas. E qual é a sua vontade? A vontade de si, qual é? É dar o troco, né? A vontade de si própria. A vontade própria, pisaram no meu calo, eu também vou pisar. Me fizeram mal, na primeira oportunidade eu vou fazer o mal também. É a vontade própria. Só que aí é onde entra a palavra, a si mesmo se negue. Não é só apenas negar alguns desejos, algumas vontades, algumas concupiscências da carne. Também, mas é negar muitas das vezes aquela vontade, me fizeram mal, vou fazer o mal também. Falaram mal de mim, vou falar o mal também, vou falar mal também. E é onde Jesus falou, a si mesmo se negue. É muito forte isso daqui, é muito forte, a si mesmo se negue. Quantas vezes Deus ele te chama para ouvir a palavra dele, Deus te chama numa madrugada para falar com você. Quantas vezes de madrugada você já acordou sem sono? Você perdeu o sono, o que é isso? O que está acontecendo? Será que foi a comida que eu comi? Será que foi o café que eu tomei? O que está acontecendo? O que é isso? E já era o próprio Deus querendo falar com você. Mas às vezes a vontade de si, a preocupação com o amanhã, o outro dia, com o trabalho, com isso foi tão grande que você deixou de negar a si mesmo, você deixou de negar a sua própria vontade para ouvir a voz de Deus. Que é isso, bispo? É assim que acontece. É assim que acontece. São alguns exemplos que o Espírito Santo está mostrando. Mas sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o interessante? É que quando é para negar a nós mesmos, muitas das vezes para alguém, a gente não mede esforços. Por exemplo, quantas noites eu já passei acordadas, ou quantas madrugadas eu acordei
né, para ver ali porque minha filha estava chorando. É claro que mais foi a pastora, né? Mas quantas vezes, né, eu passei dias ali acompanhando, né, a pastora no hospital assim que a nossa filha mais nova nasceu. Quantas vezes a gente negamos a nossa própria vontade para fazer algo para alguém, para alegrar alguém, né? Às vezes a esposa, o filho, né? A gente os pais entendem melhor isso, as mães, porque quantas vezes a gente deixa de fazer a nossa vontade para agradar o filho, para fazer para o filho. Quantas vezes a gente deixa de fazer para nós, para fazer para o filho, para a esposa, ou a esposa para o marido. Está errado, bispo? Não. Mas quando Deus fala a si mesmo se negue, Deus ele quer isso de nós. E muitas das vezes, sabe, a gente, eu falo a gente porque é ser humano, muitas das vezes deixamos, né? Muitas das vezes você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Por exemplo, eu estou falando com pessoas aqui que já era para ser obreiros, já era para estar com uniforme de obreiros, era para estar como um apoio, um zelador, uma zeladora da obra de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que já era para estar pregando a palavra de Deus numa cidade, num bairro. Mas bispo, eu não tenho tempo. Bispo, ou pastor João, é porque eu não sei falar. Aí você está deixando mais que a sua vontade, o seu eu, fale mais alto do que a vontade de Deus. Você não sabe falar, você não sabe pregar, você não sabe orar, mas diga só para Deus assim, ó, eis-me aqui, Senhor. E você vai ver como que Deus, ele vai te usar. E aí continuando diz assim, ó, dia a dia. Não é uma vez ou outra não, é dia a dia. E ele conclui dizendo assim, ó, o versículo termina dizendo assim, ó, ele concluiu dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa interessante. Você sabia que tem uma diferença de carregar problemas e carregar a cruz? Como assim, bispo? Eu me ensinaram, né? Eu cresci aprendendo que cruz é problema. Mas se não é problema, é o quê, bispo? Espera aí. Problemas são aqueles que nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. Aí nós criamos um problema. A exemplo de Jó. Jó era para ele levar a cruz, carregar a cruz. Mas ele preferiu carregar problemas. Como assim? Jó não, perdão, desculpa, Jó não. Jonas, perdão, corrigindo, Jonas não, Jó não, Jonas. Porque Deus falou para Jonas assim, Jonas, vá a Nínive e pregue a minha palavra. Ele tinha uma cruz para carregar, porque ali haveria situações adversas, perseguições, né, ameaças, risco de morte. Era a cruz que Jonas precisava carregar. Só que ele preferiu desobedecer a Deus. Ele achou melhor desobedecer a Deus, pagar ali uma passagem, ir para outro lugar. Aí ele criou um problema e carregou um problema na vida dele. E para todos em volta ali também. E exatamente. Exatamente, o pastor João, forte. E quando ele criou e começou a carregar aquele problema, até aqueles que estavam ali perto dele foram atingidos. Rapaz, isso é muito forte. Meu Deus do céu. É muito forte isso daqui. Só que quando... E a cruz, bispo? A cruz é quando deixamos de fazer a nossa vontade e fazemos a vontade de Deus. E quando obedecemos a Deus, nós não estamos isentos de lutas, de perseguições. Ou seja, quando obedecemos a Deus, temos perseguições, temos lutas, calúnias. Mas olha que coisa interessante.
Tem uma passagem que Jesus, ele fala que o fardo dele é suave e leve, né? Suave e leve. A cruz. Só que o inimigo quer fazer nós cristãos, aqueles que servem a Deus, o inimigo quer fazer a gente pensar que a cruz ela é pesada, que o fardo ele não é leve, que o fardo é pesado. Satanás, ele quer colocar na sua cabeça que servir a Deus não vale a pena, que ir para a igreja não vale a pena, que devolver o dízimo é perca de tempo, que fazer oferta é desperdício. Só que ele quer fazer as pessoas pensar que servir o mundo é legal. Oh, vão para o mundo, vão encher a cara para esquecer os problemas. Ele quer fazer as pessoas pensar que as coisas do mundo é leve e que as coisas de Deus são pesadas. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala o contrário. Jesus, ele diz: o meu fardo é leve e é suave, ou suave, leve, eu não me lembro agora da ordem ali do versículo. Mas Jesus, ele disse o seguinte: tome a sua cruz e siga-me. Ah, mas está difícil, está complicado. Aí a pergunta que eu faço para você: você tem levado a cruz ou você tem levado problemas? Como assim, bispo? Você tem feito a vontade de Deus ou você tem feito as suas vontades? Ou talvez as vontades dos outros? Talvez as vontades dos outros. Talvez você tenha deixado de dar ouvido a Deus para ficar dando ouvido ao que falam, ao que dizem por aí. E aí você fica deixando de servir a Cristo, fazer a vontade de Deus, para ficar levando problemas, falatórios, disse-me disse. Aí sim, aí é pesado. Aí você não vai aguentar. Jonas, por final, ou ele se redimisse diante de Deus, ou ele reconhecesse ali, ou ele carregasse a cruz, fosse para onde Deus mandou ele ir, fizesse tudo o que Deus falou para ele, ou ele ia morrer, ou ele ia descer a sepultura, ou ele ia morrer. E essa é a palavra de Deus para você. Você tem carregado a cruz ou você tem levado problemas? Como assim, bispo? Você tem obedecido a Deus ou você tem feito as suas próprias vontades? É claro, para terminar, há muitas vontades que nós temos que com certeza alegram o coração de Deus. Nem todas as vontades nossas é contra a vontade de Deus. Não. Por exemplo, né, a pessoa, hoje é sábado, amanhã é domingo. Aí vem aquela vontade: opa, amanhã eu vou na igreja. Ou seja, é uma vontade que alegra o coração do Senhor. Só que há muitas vontades nossas de ser humano que entristece, que desalegra o coração de Deus. E são essas que você tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O que é tomar a cruz muitas das vezes? Deus tem te chamado para ser um obreiro da casa dele, um pastor, um servo, um pregador da palavra. Só que para isso haverá muitas situações para que você não tome a cruz, para que você não obedeça a palavra do Senhor. Por exemplo, Jesus, quando carregava a cruz, ali, né, chicoteavam ele, ali havia, uma humilhação muito grande. Só que sabe qual é algo muito interessante também? É que quando você está carregando a cruz, Deus, ele sempre vai mandar alguém para te socorrer. Deus sempre vai mandar a saída, a solução. Como Deus enviou Simão Cirineu, né, para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Mas quando você está desobedecendo a Deus e levando um problema, aí é onde as pessoas dizem: mas ninguém me ajuda, ninguém
ninguém me liga, ninguém faz nada por mim, porque na verdade você não está carregando a cruz, é um problema que você mesmo criou para a sua vida. E para que Deus mande o socorro, a ajuda, você tem que estar carregando a cruz, você tem que estar dentro da vontade do Senhor, tá bom? Vamos orar? Olha, eu estou aqui com um copo com água, e nós vamos orar. Eu vou abençoar esta água que está aí também nas suas mãos, aí na garrafa, na garrafinha, de frente aí a televisão, o celular, o computador. Eu tenho certeza que aonde você usar esta água, haverá milagres. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso querido, amado e poderoso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento este copo com água, esta água que está aqui nas minhas mãos, que esta mãe, esta esposa, esse pai, este marido, esse filho, essa pessoa, meu Deus, ela segura agora nas mãos, consagra, Senhor, abençoa este copo com água, esse elemento, esta água, e aonde esta água chegar, que chegue também o poder do Senhor. Meu Deus, eu determino no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, que esta água seja o ponto de contato entre o teu poder e esta pessoa. E quando ela usar, meu Deus, esta pessoa fizer o uso desta água, seja esta pessoa alcançada, abençoada, curada, liberta, livre de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida de cada uma destas pessoas que acompanha esta programação, que acompanha, meu Deus, esse vídeo. Meu Deus, que sejam elas abençoadas através da oração, do louvor e principalmente através da palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós estendemos as nossas mãos agora e profetizamos prosperidade, milagres. Meu Deus, quem está agora em cima de uma cama, levanta agora. A pessoa que está em cima de uma cadeira de roda, meu Deus, que ela levante. O paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ele ouve, o cego volta a enxergar. Em nome de Jesus, seja você curada do câncer, seja você curada do vírus da AIDS, seja você curada do tumor. Receba agora o milagre, a cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Beba da água. E receba milagres, vitórias. Bispo, determina. Não, já está determinado aí na oração. Levanta aí, ó. Levanta e faz aquilo que você não podia fazer. Sai dessa cadeira de roda, pode levantar que você vai andar. Pode repetir os exames, porque não vai dar mais nada. A hemorragia cessa, o caroço apalpa aí aonde tinha caroço, porque não tem mais. Porque o meu Deus, o nosso Deus, o Deus desta obra, Ele te cura. Você crê nisso? Então diga assim: eu creio, eu tomo posse. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu nome, conta aí também o seu testemunho aí, né, nos comentários aí, que nos próximos vídeos eu vou deixar aqui, né, a sua participação, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e ajude aí a enviar para o máximo de pessoas que você puder aí, tá bom? Agradeço o pastor João aqui pela presença aqui e um forte abraço para todo o povo ali de Guia Lopes, né? Guia Lopes da Laguna. Nós estamos em Mato Grosso do Sul. Não pode falar Mato Grosso não. Mato Grosso, né, é o MT. Aqui em Mato Grosso do Sul, aqui o sul mato-grossense, você falar Mato Grosso, ele já completa rápido. Mato Grosso do Sul. E o pastor João é sul-mato-grossense, né? É bonitense. Quem nasce em Bonito é bonitense, né? Só no nome, né? Porque
Deus abençoe, ó. Um beijo no coração de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.